A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste primeiro trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E nesta semana vamos estudar aí a lição de número 7, que tem como título O Ministério da Igreja. Então, nesta lição, queridos, nós veremos a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os hebreus na Antiga Aliança, bem como do exercício ministerial na Nova Aliança. De modo geral, queridos, todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal conforme o propósito divino pré-determinado para a sua igreja. Em contrapartida, quanto aos ofícios ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias, que é uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, tem como título A Excelência do Chamado Ministerial. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Queridos, o ministério cristão é reconhecidamente aí um trabalho de ilimitadas responsabilidades. Em consequência disso, as exigências são estritas quanto à escolha e à ordenação de ministros. Tais exigências transparecem na separação do primeiro grupo de diáconos, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. As Assembleias de Deus no Brasil vivem aí um período muito fértil em sua história. Grandes multidões aceitando a Jesus em nossos cultos. É crescente o número de crentes que afluem para seminários ou cursos teológicos, visando aí ampliar conhecimentos bíblicos e em busca de maior capacitação para o ministério. Diante destes fatos, é muito apropriado que tornemos a ensinar quais são os requisitos essenciais para o exercício do santo ministério e quais são as implicações de uma possível separação para o mesmo. São muitas as expectativas, os sentimentos, as intenções e motivações envolvidas no processo de ordenação ministerial, bem como aí os desafios ao serviço e comprometimento com a missão da igreja. Embora aí todos os cristãos sejam chamados a servir a causa de Cristo, Deus aí chama certas pessoas para servir a igreja como pastores e outros ministros. Ao escrever, ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo confirmou que se um homem aspira a ser um pastor ou episcopado, excelente obra almeja, como nós lemos no texto de hoje. Da mesma forma, queridos, é uma grande honra ser chamado por Deus para o ministério da igreja. No texto que lemos, a expressão se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, não contém um juízo de valor sobre o desejo. O adjetivo está na obra, chamada de excelente. Mas não há censura para quem aspira a ser um obreiro, desde que a motivação seja pura e correta. Quando não há sinais externos evidentes do caráter da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo de liderança. Então cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Com ou sem o desejo de ser presbítero, pastor, evangelista, ou seja qual for aí o cargo ministerial,
Ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar os qualificativos prescritos nas Escrituras Sagradas. O afrouxamento da observância desses requisitos para a escolha de líderes, sobre o pensamento de estar beneficiando o candidato, queridos, pode impor aí graves prejuízos a ele e a todos os liderados. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.